que o assunto que o Ricardo está trazendo aqui, que é a criação de portfólio, esse é muito importante. Ah, quando eu acessei aqui para o LinkedIn agora novamente para verificar a postagem do Ricardo, se teria um novo link ali, e para mandar uma mensagem para ele perguntando o novo link. A primeira postagem aqui no meu feed é de um profissional que está relatando a transição de carreira para QA, né? Eu não acessei o perfil dele, mas ele tem um perfil aqui como analista de testes, JavaScript, Cypress, Postman, K6, Scrum, e ele está contando aqui, ó, quero compartilhar um pouco da minha jornada de transição. Então, além de portfólio, o LinkedIn ele é uma vitrine, né? Então, tem que postar, tem que compartilhar. Eu já vi pessoas que criam uma sequência de postagens, assim, 30 dias de postagem, contando todo dia o que está fazendo. Tipo, 30 dias estudando uma nova tecnologia. Pô, qualquer recrutador que verificar isso no perfil de um candidato, ele não pode ignorar isso, entende? Qualquer recrutador vai se sensibilizar para esse tipo de demonstração de empenho, de esforço, de dedicação, de capacidade, porque também não adianta o candidato ficar 30 dias estudando e não entregar nada, né? Não apresentar nada, um projetinho ali no portfólio dele. Agora, se for só marketing, isso a gente consegue identificar de outras formas. Mas marketing também é importante. Então, eu acho que a carreira sólida ela passa por experiências relevantes, né? Ficar 7 anos numa empresa, eu posso dizer que tu é um especialista naquela empresa, né? Agora, troca de empresa, por exemplo, eu mencionei HP, né? Eu fiquei 7 anos na HP por quê? Porque eu fiquei trocando de projetos, trocando de tecnologias. Então, foi relevante para minha carreira. Quando eu comecei a ficar estável, aí eu já troquei de empresa, porque eu queria continuar tendo uma carreira dinâmica, aprender mais tecnologias, mais trabalhar com plataformas diferentes. Eu não tinha tido uma experiência com mobile ainda, eu queria ter essa experiência, então busquei essa experiência em outras empresas também. E então experiências relevantes, empresas que tenham um nome relevante também é importante. Quando eu cheguei aqui na Holanda, eu estabeleci um objetivo que era, em 3 anos, eu quero estar trabalhando numa das maiores empresas do país. Isso aconteceu em 2 anos e meio. Então, eu acho que consegui, né, atingir meu objetivo. E foi exatamente 2 anos e meio exatos. Eu estava sendo contratado para ser um test manager dentro do ABN. E eu tinha ele na minha lista. Era o ABN ou ING, é um banco maior ainda do que o ABN, só que o ABN é mais tradicional, ou Booking, né, que é também uma empresa muito conhecida aqui, muito relevante. Então, experiências relevantes, com empresas relevantes, com tecnologias relevantes. Eu acho que um jeito fácil de detectar quais são as tecnologias relevantes é fazer uma pesquisa nos jobs do LinkedIn, né? Vai lá na aba de jobs do LinkedIn e dá uma pesquisada, né, por uma determinada role, né? Seria cargo, né? Um determinado cargo ou função e dá uma olhada nas job descriptions, o que eles estão pedindo. E aí vai compilando aquilo, né? Vai extraindo dados dessas job descriptions e compila tudo isso. Tu vai identificar quais são as tecnologias mais pedidas, quais são os tipos de plataformas que estão sendo mais apresentadas ali, se são web, se são mobile, se é back, se é front, né? Se são APIs, enfim. E a partir daí tu tira o teu plano de estudos. Ó, o que está pegando mais no mercado é isso. Essa é a necessidade do mercado. Eles estão procurando profissionais para esse tipo de tecnologia, para esse tipo de linguagem de programação. Então eu vou por aqui. E aí cria os teus projetos de estudo. O resultado deles, eu acho que tem que ser tanto um portfólio rico, né, de exemplos do que tu aprendeu e também publicações a respeito do que tu aprendeu, né? Eu acho que isso não vai construir uma carreira sólida, mas isso vai construir um candidato sólido. E o resultado, né, desses passos aí sendo colocados em prática vão te guiando ao longo de uma carreira sólida. E as experiências que tu vai adquirindo a partir desse portfólio bem construído, do marketing bem feito em cima disso, né? Networking, é muito importante networking, né? Eu estou criando uma comunidade de QA para isso, para as pessoas principalmente fazerem networking, né? E isso que a gente está fazendo aqui agora é networking também, né? É importante. Eu já sei que tem um cara que tem um monte de repositórios ali. Quando eu tiver uma dúvida sobre alguma coisa, eu vou dar uma olhada lá no do Ricardo, entendeu? Também tem isso, ó.
chama o cara e pergunta, olha só, eu tenho um desafio técnico aqui, o que que tu faria nesse tipo? Não faz por mim, não quero que faça para mim. Eu e o Rafael não voltou agora, o Rafael Pereira? Não, não voltou. Foi dormir agora. O Rafael trabalhou comigo, né? A gente trabalhou 3 anos só. Só que já fazem 8 anos que a gente trabalhou juntos. Que a gente deixou de trabalhar juntos, né? A gente é amigo há 11 anos. 12. 12 anos agora. E. Não, 11. 11 anos. E durante muitas vezes ao longo do período, quando a gente já não trabalhava mais juntos, às vezes ele compartilhava comigo: olha só, tô me candidatando para uma vaga, tem um desafio técnico assim, vamos trocar uma ideia. A gente fazia uma videochamada e a gente discutia aquele projeto, discutia aquele problema técnico, aquela tecnologia. E ele ia fazendo, depois ele mandava o link do repositório, eu dava uma olhada, eu sugeria, eu fazia alguma pergunta do que eu não entendi, ele melhorava, ele refatorava aquele código para ficar mais legível, né? Porque se eu não entendi, talvez o recrutador também não vai entender, né? Então a gente fazia esse exercício juntos aí, e a partir de networking é possível também a gente ter esse tipo de evolução rápida aí, interagindo. Tem uma coisa que é o Rubber Duck, que é uma técnica que a gente chama, é bem popular aqui na Holanda, aquele patinho amarelo de borracha, né? Então tem uma técnica que a gente diz que é o seguinte: quando a gente tem uma dúvida técnica, ou quando a gente quer fazer um pair programming, ou fazer um code review com um colega e não tem o colega disponível, a gente explica para o patinho de borracha aquele código. E quando a gente está explicando, se a gente não está conseguindo explicar, aquele código não está muito simples de entender. Então, provavelmente, um colega não vai conseguir dar manutenção para aquele código. E aí a gente vai melhorando, vai refatorando. Aquele repositório ali que o Ricardo mostrou, em que ele tem interagido com aquele repositório, com aquele código ao longo de muitos meses, é resultado disso, de evolução, de aprendizado que pode ser feito, inclusive, através de uma troca de ideia com um colega, né? Então, acho que a carreira sólida ela passa por esses pilares aí, o conhecimento técnico, um perfil, né, se tornar relevante na comunidade, fazer networking, né, e principalmente criar um roteiro, né, criar um plano de estudo, um plano de carreira e colocando em prática, assim. Eu não lembro de ter ouvido muitas pessoas comentando comigo, assim, que planejaram, que chegaram a planejar o que eles queriam, o que eles tinham de meta para daqui a 3 anos, né? Eu fiz isso, então, e parece que funcionou, porque aí a gente percebe quando tá detalhando ou quebrando esses objetivos em milestones menores, né? A gente percebe como que a gente pode ir galgando esse caminho, né? De uma forma mais prática, mais realista. Não, o que você falou, vou reforçar o que você falou, Daniel. Eu acho que um target, né? Um objetivo, eu vi isso acontecendo com um rapaz que trabalhou comigo na Globo, o Ricardo Paiva. Ele trabalhava com Big Data na época, começou como júnior em Big Data, bem sabia programação, a Globo estava começando um time de Big Data ali para poder trabalhar com Big Data. Ele era de outra área de recomendação, né, uma outra área dentro da Globo, entrou para a área de Big Data, ficou um tempo, eu testei muitas aplicações na época com Big Data com ele, e como ele morava na Zona Sul, eu morava em Copacabana, a gente morava perto em Copacabana, então a gente pegava o ônibus junto e na época não tinha metrô, a gente pegava o ônibus e via conversando até chegar em Copacabana. Então ele falava muito sobre isso, que você comentou. Ele tinha um target, ele marcou um target. Ricardo, daqui a 3 anos eu quero mudar daqui para Londres, para Paris, eu quero trabalhar no Facebook, eu quero fazer isso. Ele botou aquele target e a gente ficava batendo papo sobre isso toda vez que a gente ia embora. Uma vez ou outra a gente encontrava no ponto ali, ia junto conversando, batendo papo e conversando sobre esse plano. Então, assim, marcou um target. Ele falou, cara, daqui a 2, 3 anos eu quero ficar aqui na Globo, vou aprender, vou evoluir para poder chegar ao meu target ali, onde eu quero chegar. Quando ele chegou lá, ele não chegou como. Ele saiu daqui como sênior na Globo. Chegou lá como júnior. Falou, cara, os caras me enquadraram lá como júnior. E a gente batia esse papo que você faz com o teu amigo também, ele fazia comigo. A gente ficava batendo esse papo, olha, eu cheguei lá, cara, eu tô sênior no Brasil, mas eu cheguei lá como júnior, cara, e mal consegui entrar na vaga, porque o conhecimento que eu tinha aqui no Brasil chegou lá
né? Não garantiu não, mas eu entrei na vaga e ele É, está lá até hoje. Isso já foi antes da pandemia, entendeu? Então, é, estou reforçando o que você está falando, cara. Precisa de sim. um Não, target, e preciso tem outro planejar. aspecto, tem outros aspectos também, né? Quando a gente está falando de carreira internacional, não é só a senioridade, né? Aquilo que eu comentei antes da cultura, né? As Sim, diferenças culturais. Quando eu saí do Brasil, por exemplo, antes de sair do Brasil, eu decidi que eu queria sair do Rio Grande do Sul e passar pelo menos um ano em algum outro lugar do Brasil, me acostumando com uma cultura diferente, me acostumando a viver longe da família e dos amigos também. E aí fui para São Paulo. Só que em poucos meses eu percebi que não precisava ficar um ano. Eu já estava, eu cheguei em São Paulo, eu já estava assim, ó, no meu, vamos dizer assim, no meu habitat natural, entendeu? Eu já estava palestrando em TDC, eu já estava participando com premiação em eventos, ah, sabe, internacionais em São Paulo. E eu disse, não, eu acho que não tem nada aqui para lapidar, então vamos embora. Aí fui embora. Só que quando eu cheguei na República Tcheca, e em São Paulo, eu tinha uma posição de QA Lead, né? Dentro de uma consultoria, atuava em alguns clientes, bancos também, liderando alguns projetos de QA, ou dando consultoria para eles, né? E quando eu cheguei na República Tcheca, era uma posição de sênior. Então foi um downgrade, de certa forma, mas em pouco tempo eu já me reposicionei lá de novo, com relação eu diria assim que eu provei o meu nível de senioridade em pouco tempo, né? E aqui na Holanda, mesma coisa, né? Eu cheguei aqui numa posição de senioridade, mas com um desafio de implementar, né, uma área de QA numa empresa que não tinha. Mas logo em seguida eu já estava trocando de empresa, porque eu percebi que lá não ia rolar o que eu estava buscando. Nem o que eles queriam não ia rolar lá, porque a empresa não era o momento da empresa para fazer esse tipo de mudança. Na verdade, a pessoa que me contratou, depois de 2 meses, foi embora, né? Então, acho que até ele se arrependeu. E logo depois eu já estava numa posição de principal, numa outra empresa, né? De novo, montando meu time, né? Liderando pessoas e propondo novos frameworks, novas soluções técnicas, enfim. Mas eu acho que, bom, o Rafael Souza está com a mão levantada ali, eu acho que ele vai perguntar mais alguma coisa. Mas antes da outra pergunta, Rafael, eu não sei se é no sentido da pergunta que eu estava respondendo antes, sobre quando a gente encerrou a chamada, né? Eu vou tentar responder agora assim, em 3 minutos, só para encerrar aquele monólogo que eu iniciei antes lá. Quando eu chamo o desafio técnico, eu passo para ele alguns requisitos bem vagos, mas eu digo para ele algumas coisas que me interessam ver nesse projeto. Então eu quero ver a seleção da solução técnica, qual é o processo de seleção que ele usa. Se ele faz um benchmarking, se ele faz uma prova de conceito, ou se ele analisa os requisitos. E eu dou liberdade para que ele interaja comigo durante essa semana. Então ele pode marcar uma call comigo para me perguntar mais detalhes sobre o projeto, ou sobre essa hipotética necessidade que eu tenho, né? Porque eu sou um cliente hipotético ali para ele. E eu quero que ele me apresente uma proposta de projeto, e dependendo do que ele me apresentar, eu vou contratar essa solução dele ou não, né? Que no caso eu contratar ele, né? E quando ele vem me apresentar na demo, eu quero que ele faça uma apresentação com slides, com documentações, com mostre código. E por que que eu não faço a revisão de código antes? Porque eu sou um ser humano, eu tenho minhas preferências. Se o Ricardo mostrar um repositório em que ele está usando um determinado design pattern, eu posso estar acostumado a usar outro design pattern. Os dois funcionam, mas cada um tem seus prós e contras, né? Então eu posso olhar para a solução do Ricardo e pensar assim, não é muito boa. Mas se o Ricardo me explicar por que que ele usou, durante uma demo, por que que ele usou aquela, e eu vou perguntar para ele isso, né? Por que que ele usou aquele design pattern? E ele me explicar que naquela situação, para aquela aplicação, era o mais indicado por determinados critérios técnicos, por causa de tais aspectos, eu posso concordar com ele. E se eu só revisar o código dele sozinho, eu não vou ter esse tipo de conclusão, né? Então, eu procuro não, porque a gente é biased, né? Ou seja, a gente tem vieses, né? A gente é enviesado. E eu também não quero tirar conclusões erradas, então. E também me toma tempo ficar revisando um código que eu não conheço.
Porque aí a gente tem que fazer uma engenharia reversa. Primeiro tenta rodar, depois ver onde é que está quebrando, o que que faltou configurar, lê de novo a documentação do README e tenta interpretar o código para tentar entender o que que o candidato está fazendo ali. Isso toma muito tempo e é cansativo mentalmente. Então eu prefiro que o candidato me navegue, né, pelo código dele e eu vou perguntando o que eu tiver interesse em saber um pouco mais. E aí eu vou saber se ele consegue me aprofundar aquela resposta no nível que eu preciso no nível de resposta que eu preciso para avaliar se ele realmente domina aquilo, entende? Então essa seria basicamente a minha abordagem aí de desafio técnico com demonstração. Bom, agora tu conduz aí, Ricardo, as tuas perguntas. O Rafael quer perguntar, o Thiago também quer fazer. Pode falar, Rafael. Assim, nossa, é legal escutar a história de vocês, o, o processo, como vocês trabalham. Ah, recentemente, eu estou querendo realocação no mercado e eu estou vendo muito vagas que querem apoio de automação. Eu, no meu caso, trabalhei muito como QA, serviço mais manual, não automatizado. Sendo que eu já tenho uma experiência já como RPA, como dev, já trabalhei com Automation Ware, já trabalhei com automação C Sharp também, já trabalhei várias empresas, mas e também como teste eu trabalhei em uma plataforma chamada Trends Tosca, não sei se vocês conhecem. Então eu já E nós trabalhei usamos o Tosca no ABN. Isso. Então, nesse momento, eu estou querendo me realocar no serviço, no mercado, mas eu estou tendo uma dificuldade na hora da entrevista, porque na entrevista estão exigindo muito a parte de Java, JavaScript, Cypress ou Framework Robot. Sendo que eu já tenho eu já venho estudando já essas ferramentas já faz um tempo, mas para conhecimento acadêmico, as empresas não, pelo menos aqui no Brasil, né? Elas não estão querendo arriscar, eles querem mesmo uma experiência de execução mesmo, de trabalho. Então minha pergunta é, como que a gente, né, que tem pouca experiência na parte de automação, com esses frameworks, consegue ser mais assertivo na hora da entrevista, mostrar pro entrevistador que mesmo a gente não tendo experiência prática, não seja no projeto, mas já tem uma experiência acadêmica que possa demonstrar para eles que também tem uma curva de aprendizagem também, sendo que mesmo a gente falando que tem curva de aprendizagem, existe um tempo, mesmo assim, eles querem tudo agora, tudo na hora. Então, como ser mais assertivo assim na hora da entrevista? Uhum. Tá. Eu posso começar respondendo, ou Pode, Ricardo, tu pode. quer? Não, Tá. pode. Eu diria assim, Rafael, primeiro vamos diferenciar o que que é experiência acadêmica e experiência prática, né? Para certas profissões existe bem essa diferenciação, né? Um engenheiro ele aprende a calcular vigas e, né, resistência né, de concreto, etc. Tudo na teoria, em modelos matemáticos, etc. Obviamente, ele vai praticar isso num estágio, né, ou em projetos de laboratório, enfim. Mas na TI, eu diria assim, ó, que até a experiência acadêmica é prática, porque a gente não fica só assistindo um professor num quadro branco lá, escrevendo um código. Quando a gente tem uma disciplina de programação, né, em uma graduação de TI, a gente programa. Então a gente programa na prática. Então tudo é experiência prática, até a acadêmica. A diferença é que ela não é uma experiência profissional, né? Então eu diria assim que quando tu cria um portfólio, tu está praticando. Quando tu participa de um projeto open source, como um voluntário, tu está praticando. Quando tu atua em projetos de freelancing, como crowd test, por exemplo, tu está praticando. A diferença é que nesse caso tu já está sendo pago por isso, então já é profissional, né? E eu até diria assim, ó, eu fiquei bem curioso com o que o Ricardo mostrou ali, aqueles repositórios que estão esperando a vez deles ali para serem desenvolvidos, né? Eu vi que o Ricardo está com um backlog ali de vários projetos que ele quer Sim. começar a desenvolver.
Eu não sei se fui só eu que olhei para aquilo e pensei em projeto open source. Acho que o Ricardo poderia fazer uma chamada aí, né, no LinkedIn, de repente no YouTube também, no Instagram, por interessados, por candidatos, para participar de um projeto open source, para criar alguns projetos ali, ou de repente, ah, com base em alguns repositórios que o Ricardo já tem, tu pode fazer um fork dele, refatorar, criar algumas bibliotecas, fazer melhorias, e tudo isso é experiência prática, né? A diferença é que não é para um cliente conhecido, ou talvez não seja para nenhum cliente. Eu gosto de pensar que a gente sempre está fazendo qualquer coisa para algum cliente. Então, teu cliente, nesse caso, vai ser o futuro recrutador, né? Teu futuro empregador. Mas eu diria que qualquer tipo de experiência que tu está desenvolvendo, no sentido de portfólio ou de projetos open source, ou qualquer coisa nesse sentido de voluntariado, aí entra aquela questão assim do storytelling, né? Como levar essa informação adiante de forma que ela gere o impacto, né, desejado. A gente não precisa, às vezes, contar toda a verdade como ela aconteceu, da forma que aconteceu, mas a gente pode contar a verdade só com as informações necessárias. A gente pode, por exemplo, digamos que eu estou participando de diversos projetos de open source, o Ricardo abriu um repositório lá e pediu para o pessoal contribuir naquele repositório, a gente montou um grupo de estudos e está criando ali um projeto de automação. Eu estou trabalhando num projeto de automação. Sim. E com a vantagem de que eu estou aprendendo a trabalhar em equipe, eu não estou estudando sozinho, não estou criando o meu portfólio sozinho, né? De repente a gente vai ter ali um, toda uma organização que vai emular um projeto com gestão de projeto, com user stories, a gente vai usar de repente um board no Trello, a gente vai cadastrar issues, vai debugar, vai fazer bug fix. Então a gente vai estar exercitando tudo o que a gente vai encontrar num projeto real. Então, se eu passar 6 meses atuando ali num projeto como um voluntário, um projeto de open source, eu posso muito bem mencionar tudo que eu fiz tecnicamente, tudo que é verdade, mas não preciso dizer que eu trabalhei como um voluntário num projeto de open source, ou mesmo que era um grupo de estudos, ou que eu estava estudando sozinho. Para todos os efeitos, durante esse período, eu estava trabalhando como freelancer em alguns projetos. Quando me pedirem detalhes técnicos, eu vou falar dos detalhes técnicos, né? Então, é a famosa mentirinha do bem, né? Eu não estou mentindo, mas eu estou contando diferente, né? Então, tem toda essa questão aí também da malandragem, vamos chamar assim, né? De como utilizar a informação que a gente tem de uma forma que fale a linguagem do recrutador, fale o que ele quer ouvir, né? E, bom, eu como um candidato experiente que já, né, passei por muitas empresas aí, muitos processos seletivos, aprendi a fazer isso muito bem, e porque isso também é uma habilidade que a gente precisa, né? Não adianta só ser bom tecnicamente se a gente não tiver um skill de comunicação assertiva, a gente não vai passar no processo seletivo. Então, eu acho que ter desenvolvido bem esse skill também hoje me ajuda a detectar isso nos candidatos, né? Então, essa dica que eu te dei também tem esse outro lado, né, da moeda. E às vezes não funciona e isso não é demérito teu, é mérito do recrutador. O que tu acha disso aí, Ricardo? Não, é perfeito. Não tem nada. Tá perfeita a colocação. Cara, hoje a gente tem. Antigamente a gente não tinha acesso a nada, né? A nível de. Queria aprender, você tinha que pegar um livro ali, procurar, depois ver Google. Você vai no Google também. Cara, se você não souber procurar no Google, você vai rastejar ali durante muito tempo para poder aprender alguma coisa. Então, hoje a gama de informação, a evolução da internet, né, isso cresceu bastante, mas depende da pessoa querer evoluir, querer aprender e buscar aprender. Há um ano atrás, eu não sabia nada sobre testes automatizados. Então, a minha expertise é teste performance. Eu sou o Farran, sou o cara que bate forte na aplicação. Só faço aquilo, tinha um cargo legal na Globo, fazia meu trabalho, entregava meus resultados, né, tinha notoriedade porque
eu fazer o trabalho com excelência, né, com qualidade, uma qualidade minha, né, particular minha. Aí quando eu saí da Globo, eu falei, cara, o mercado não tem muitas empresas no Brasil que exigem um teste de carga do tamanho que a Globo exigia que batesse 42 milhões de requests por minuto. Então eu vou ter que aumentar meu leque, né? Fazer isso que o Daniel falou. Cara, eu tô vendo que o vento tá indo para um lado diferente, eu tenho que me adaptar. Então, cara, como é que eu faço para poder fazer um teste automatizado? Que ferramenta? Onde que eu busco a ferramenta? Como é que eu crio o primeiro teste? Como é que eu faço o primeiro get no URL? Como é que eu vejo a resposta? Funcionou? Ficou verdinho? Perfeito? Ótimo. Como é que eu evoluo? Cara, como é que eu pego um projeto aí, um server REST, vou fazer o teste de API, vou fazer o teste automatizado com Postman, vou fazer Cypress, aí você vai evoluindo, né? Você cria lá o seu projetinho, vai quebrando a cabeça, vai sofrendo, vai ficar uma noite sem dormir, vai penar um pouco, mas, cara, isso vai te dando maturidade, conhecimento, né? Para você, olha, você sabe usar Hobbit, cara, você instalar, você fazer os testes, você vai aprendendo com outros cursos, né? Você vai aprendendo com outras pessoas. Eu fiquei, vou confessar que eu fiquei até indignado com uma, uma observação que me fizeram nesse curso de QS, porque eu sou sênior, tá, no que eu faço, ok, mas quando eu busco conhecimento com outras pessoas, né, estou conversando com vocês hoje, hoje eu aprendi muita coisa com o Daniel, então, cara, eu tô evoluindo. Se eu estou numa conversa com algumas pessoas, eu não estou ali para perder tempo, eu estou ali para poder ganhar conhecimento, adquirir conhecimento, né? Aumentar meu range de conhecimento. Eu fui fazer um curso de QS a instrutora perguntou assim, não, você tem tanta experiência, o que você está fazendo aqui? Né? Tipo assim, eu não respondi, né? Mas, cara, eu tô dentro de um grupo justamente para fazer o que o Daniel falou. Cara, eu tô ali para participar, para trocar ideia, para poder ajudar uma pessoa que não sabe. Ah, como é que eu crio uma pasta, um arquivo dentro do VS Code? Peguei essa pergunta dentro do curso. Então você vai evoluindo, você vai ajudando. Cara, eu peguei informações dentro desse curso que eu não tinha, né? JMeter, quem usa JMeter, né? Ah, tá, eu usei JMeter há 10, 15 anos atrás, ninguém usa JMeter, tem empresa que usa ainda JMeter. Cara, participei da aula, aprendi, relembrei, né, reclamei da instalação do JMeter, ainda é muito manual. Então, assim, dentro de uma roda de conversa, dentro de um projeto open source, cara, você acaba aprendendo, você acaba evoluindo, você acaba incrementando o teu conhecimento, né? Você sai ganhando no final das contas, independente de você sair sendo ou não, você conversando com outras pessoas, você aprende, né? Você aumenta a sua visão, né? Isso é importante. Ok? Tiago? Eu queria agregar um pouco nisso. Eu acho que também você precisa ter autoconfiança naquilo que você está desenvolvendo e executando. Por quê? Eu saí de 10 anos de banco também, trabalhando com análise de fraude. Comecei a faculdade, fui para a área de tecnologia como back-end Java e estou tentando essa transição para QA. E a minha primeira oportunidade foi o que o Daniel falou. Eu tive. Por quê? Eu tô num projeto open source como QA lead de um sistema de diabéticos, porque eu também sou diabético. Então eu peguei as dores que eu tenho, mais do pessoal, e nós estamos desenvolvendo. E por eu ter bastante conhecimento também da questão da doença, me colocaram como líder. Então é o que ele falou, são as oportunidades. E nisso eu fiz a entrevista e consegui me vender com relação a esse projeto. Então eu sou uma prova aqui que realmente dá certo. E a pergunta que eu queria fazer para o Daniel tem muita diferença do profissional nacional para o internacional? Tem bastante. A gente é melhor. Tá respondido ou tu quer que eu, que eu elabore mais? Sério mesmo? A gente quem É, mora aqui pensa é. uma outra visão, né? Olha, a gente é. Eu vou te responder com um exemplo, tá? No meu time, nós temos um colega novo. Ele começou, deixa eu ver que dia foi.
agora é dia 28. Eu acho que ele começou dia 17. Não, deixa eu ver quando foi a segunda-feira. Cadê meu calendário? Aqui. Ele começou numa segunda-feira. Acho que foi dia 17 mesmo. Uhum, exato. Então fazem 2 semanas que ele está no projeto. O cara já está planejando um workshop para ministrar para o resto do time, para mostrar coisas que tem que ser melhoradas na aplicação. Ele é um profissional de data science, né? É um data engineer brasileiro, está aqui na Holanda já há uns 2 ou 3 anos. E ele não tem uma carreira muito longa, mas ele tem uma carreira que foi bastante intensa em estudo. E o que que ele, eu diria assim que ele tem de diferencial? Ele tem também um projeto de cursos e mentorias na área de dados. Ele criou um canal no YouTube, também tem muitas aulas lá. Tem um perfil no Instagram chamado Aprender Dados. E, poxa, eu conheço o chapter lead dele, né? Que é o cara, o gerente dele, né? O Ivan. O Ivan é um holandês, é um cara tecnicamente muito bom, mas é uma pessoa mais conservadora, assim, no comportamento, é um pouco mais, não diria introspectivo, mas ele é um pouco mais moderado no comportamento. E aí ele entrevista um brasileiro que se comunica bem, que é simpático, que faz uma brincadeira, uma piada, né? E que apresenta isso como, olha, eu tenho um projeto pessoal, tá aqui, ó, um canal no YouTube já com muitos vídeos, né? Já tenho alunos e tal. Isso aí encanta, já começa por aí. A gente sai do normal, do básico, né? O arroz com feijão, né? A gente vai além. Tá aí o Ricardo com um repositório com muitos projetos. Um profissional que já tem uma carreira sólida, assim, e com uma série de conquistas, não precisa de um repositório para conseguir uma vaga de trabalho ou para entrar no mercado. Ele está fazendo isso por quê, né? Talvez pelo mesmo motivo que eu estou criando uma comunidade para profissionais de QA para proporcionar networking, troca. Eu já estou pensando aqui como que eu vou trazer esse tipo de projeto que o Ricardo tem aí para acoplar na minha comunidade. Porque na minha comunidade eu não quero reinventar a roda, eu não quero criar nada novo. Eu quero identificar quem é bom no quê e trazer esse pessoal para junto, criar um ecossistema, um hub de soluções, entende? Então, esse cara, por exemplo, de dados, eu já sei que quando eu precisar discutir qualquer assunto sobre dados, eu vou trazer ele para dar uma palestra, eu vou convidar ele para publicar o material dele no blog da minha comunidade. Tem uma parte de Academy, eu vou convidar ele para. E esse Academy vai ser um marketplace, na verdade. Então, se o Ricardo tiver produtos para cursos ou alguma coisa assim para publicar, para anunciar, para colocar para vender em algum lugar, a gente já vai publicar lá no Academy, no QA Academy. E o que eu diria assim que além disso a gente tem para diferenciar a gente do resto do, do normal, né, dos profissionais do resto do mundo aí. Eu acho que essa questão da comunicação, que a gente tem uma comunicação muito mais aberta, muito mais sem rodeios, a gente vai direto ao ponto, mas ao mesmo tempo a gente explora mais o assunto. Tem gente que acha que isso é prolixia, né? Que a gente é muito verborrágico e muito verboso, só que às vezes é necessário, então tem que saber balancear bem isso, mas em determinadas situações isso é a cereja no, a cereja no topo do bolo, né? É o diferencial. Tem um livro que eu estava até falando sobre ele semana passada, deixa eu pegar ele aqui, e é esse aqui, ó. Só que vai aparecer invertido para vocês aí, ó. Não, A deixou câmera do certinho. Deixou iPhone. certinho. Mostrou certinho? Ah, tá. Para mim aqui ele mostra invertido. É, tá The certinho. Culture Map, da Erin Meyer. Ele fala sobre isso, sobre como navegar nas diferenças culturais, né? A gente tem muito disso, por quê? Porque o país é mixigenado, Sim. ou miscigenado, não sei como pronuncia isso, mas eu vou pegar o exemplo lá do Rio Grande do Sul. A gente tem cidades onde as pessoas falam italiano na rua, aí dirige mais alguns quilômetros tem uma cidade alemã, mais alguns quilômetros tem uma cidade portuguesa. Então, e mais um pouco está na fronteira com o Uruguai ou com a Argentina, onde se fala espanhol.
Então a gente tem muita mistura de culturas. E essa riqueza cultural já nos posiciona de uma forma bastante, eu diria assim, polivalente. A gente já tem essa carta coringa, né? Quando a gente se posiciona no cenário internacional. E o conhecimento técnico tem uma questão que é a seguinte. Vou dar um exemplo, tá? Tem um candidato aqui, candidato não, ele foi membro do meu time, agora eu estou negociando a transição dele para um outro time, porque ele decidiu fazer algo diferente. Ele estava participando de um programa de talentos para QAs de uma empresa parceira, uma empresa que fornece, é uma empresa a gente chama isso de um vendor ou um supplier, né, dentro do banco. Então são empresas que terceirizam gente quando a gente precisa de algum recurso rápido. E a gente precisava de alguém que podia ser júnior. E o que é o comum do júnior aqui? É o cara que saiu da faculdade. Não é o jovem de 16 anos que está começando a gostar de tecnologia, já começa a estudar e já quer aprender. Não, é um cara que já tem 25 anos, está saindo da faculdade, do mestrado, e aí ele vai entrar na carreira de trabalho, entende? Ele, ele estudou a vida inteira, ele não trabalhou. Então ele não tem experiência profissional, ele não sabe como navegar num ambiente corporativo, assim, como resolver problema, como tratar com o cliente, com stakeholders, sabe, com membros do time, trabalhar em equipe. Ele tem que aprender tudo isso. E a gente está acostumado a trabalhar de dia, aí sai do trabalho, vai para a faculdade, isso quando não tem dois empregos, né? E aí no final de semana fica fazendo TCC, trabalho de conclusão da faculdade, e ainda, eu vou pegar meu exemplo, eu tenho dois filhos, eu tenho 42 anos, os meus filhos têm 22 e 15, então eu fui pai com 20. Então eu tinha que trabalhar de dia, fazer faculdade, aí tinha estágio, aí tinha filho, então a gente sabe como lidar com todos os outros problemas da vida e ainda trabalhar com eficiência, e no Brasil nunca tá bom, tem que entregar mais, tem que ficar até mais tarde, tem que trabalhar no final de semana. A gente é contratado para uma vaga, mas tem que fazer duas ou três. Então, quando a gente chega num ambiente de competitividade, a gente se destaca por isso, porque a gente sabe como resolver problema. A gente resolveu o problema a vida inteira, na grande maioria das vezes. A gente vem de um país que não é um país fácil, né? Tem uma série de questões aí que para atrapalhar a nossa vida, né? E a gente chega num país que é uma maravilha, vou pegar o exemplo aqui da Holanda, né, dos Países Baixos. Poxa, é um país que é maravilhoso, na minha opinião. E tem gente aqui que reclama porque o tram é aquele bonde, né, de rua. Não é como o metrô, ele anda em trilhos, mas não é como o metrô, ele anda na rua, né? Tem gente que reclama porque ele atrasou 1 minuto. Tem um display no ponto, né, no ponto de tram, tem um display mostrando ali que ele vai vir daqui 3 minutos, agora dois, agora um. Aí, quando terminou o 1 minuto e ele não chegou ainda, tem gente que reclama que ele está atrasado. E, poxa, Acho, eu acho morei em São Paulo e eu andava de metrô em São Paulo. que É as muito coisas mais funcionam, complicado. né? Você tá acostumado com as coisas Exato, funcionarem, né? exatamente. Eu tive em Porto, Então, eu diria que a gente se destaca muito em diversos aspectos. É difícil pontuar um só, né? você está acostumado, Portugal, você tá acostumado. Eu tive em Portugal um tempo atrás, né? Fiquei completamente apaixonado por causa disso também, né? Por causa da organização, foi justamente o que você falou. No metrô lá, né? Esperando o metrô para ir para um lugar para o outro, tinha uma televisão mostrando quanto tempo ia demorar para ele chegar. E eu fiquei assim, olhando no relógio, exatamente. caraca, e pontual. E no Brasil eles colocaram e tiraram, porque, cara, não batia nunca os horários, né? No Rio de É, Janeiro, é. principalmente, né? Agora voltaram. É, e olha que Portugal, eu tô com 36 países já visitados. Aqui dessa parte da Europa, os que eu achei mais bagunçados foram Portugal e França. Pois é. Então imagina se tu vai conhecer Não, outros aí, né? porque Aí tu te quando você encanta. chega em Portugal, o brasileiro, pelo menos, eu vou passar a minha impressão. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei assim, falei com a minha esposa, não, vou chegar lá com igual um vestido de índio. O pessoal lá acha que a gente é índio, ainda acha que a gente mora na selva, junto com os animais, vou chegar lá causando, né? Aí cheguei em Portugal, cara, desci do avião, parei em Lisboa, fui andar na Augusta,
né, na Praça do Comércio. Eu falei, cara, a gente é índio, entendeu? Porque É. a gente está acostumado com. Parece que não, mas a gente vive numa selva, entendeu? Uma selva urbana e tá acostumado com as coisas não funcionarem, não estarem no seu devido lugar, no seu devido horário. Quando você chega num país que todo mundo fala que Portugal assim, não é padrão para o resto da Europa, eles dizem que é o pior, assim, né, você falou Portugal e França, cara, quando eu cheguei no Brasil, lá eu falei assim, cara, eu sou índio, eu sou índio. A gente está acostumado com as coisas aqui no Brasil, que lá, assim, eu não fui para outros países, né, da Europa, mas eu senti essa diferença, essa discrepância. Mas sabe que tem países piores, né? Obviamente, em diferentes aspectos, né? Sim, Eu posso, inclusive, dependendo do aspecto, eu posso dizer que a Inglaterra é pior, né? Se a gente for falar de clima, ou se eu for falar de impostos, eu sim. posso dizer que um outro país é pior, enfim. Mas esses aspectos dos quais a gente reclama do Brasil, que é a falta de infraestrutura, a violência, Segurança. a desorganização, tem outros países que são piores aqui, mas a diferença, eu vou dar um exemplo, tá? Meu aniversário do ano passado, eu visitei alguns países ali dos Balcãs, né? Então passei ali pela Albânia, Montenegro, já tinha visitado alguns lugares da França algumas vezes, mas da França não, desculpe, da Grécia, mas tinha uma ilha que eu não conhecia ali que era Corfu, também aproveitei e visitei, que é do lado da Albânia. E cara, assim, ó, a diferença é que eles tiveram uma guerra, entende? Então eles é justificável, sabe? Tem os como chama a aquelas estruturas onde os soldados se escondiam Bunker, dentro, os os bunkers. bunkers. Eles têm os bunkers no meio da cidade, ainda até hoje, sabe? E não faz muitos anos. Eu era criança, eu lembro que eu via reportagens na TV da guerra da Iugoslávia, entende? Então eles têm um motivo Sim. para não ter uma infraestrutura, para ter corrupção, etc. Agora e o Brasil, sabe? É só corrupção. Não, o Brasil é só cultura. É a cultura que É, foi implementada, né, desde 1500, a cultura continua sempre. Não exato, evoluiu, não cresceu. Né? exatamente. É cultural. Aqui a gente para, assim, ó, não tem carro nenhum vindo. Eu paro, eu aperto o botão e espero o sinal verde para pedestre. Aqui a gente faz isso, a gente para e a gente espera, né? Aqui é comum isso. Aqui ciclovia funciona, a cidade inteira funciona de bicicleta. É. A gente pega a bicicleta aqui e tem ciclovias que atravessam fazendas. Se eu andar aqui assim, ó, 15 minutos para um lado aqui, onde eu moro aqui é uma ilha artificial no leste da cidade. Eu acho que para fins de momento cultural aí, vou mostrar rapidamente aqui no, se tu me permite. Claro. Deixa eu compartilhar aqui essa aba nova. Vamos de Maps. Aqui onde eu moro, é uma ilha, eu moro aqui nessa casinha azul, né? É uma ilha artificial. Aqui tem uma praia, aqui tem uma marina. Aqui minha academia fica aqui na ponta da marina. Deixa eu dar um zoom. A academia fica aqui. Aí, ó, tá quase terminando o tempo de novo. Então eu moro aqui. Para eu chegar no centro da cidade, eu posso pegar um tram que vem até a Central Station, que fica aqui, e aqui é a região dos canais do centro de Amsterdã. Mas se eu for pro outro, eu posso ir de bicicleta também, dá 20 minutos de bike. É bike elétrica também, então. Se eu for pro outro lado, para cá, ó, vocês percebam que aqui já não é urbano, aqui é tudo fazenda. Sim. Então eu andei aqui, ó, 5 minutos, 10 minutos de bike, eu já estou em fazendas. Atravessando fazenda, ciclovia, atravessando fazenda, ovelha, vaca. Aí eu chego nessa cidadezinha aqui, ó, tem um castelo. Aí nessa outra aqui tem um outro castelinho. Ali já tem outra praia. Então é o tipo de coisa assim que eu paro para pensar assim, cara, é ciclovia, é É. zona rural e é ciclovia, sabe? Eu não preciso ter uma linha de tram ou de metrô ou de ônibus que venha para cá. E tem, na verdade, linha de ônibus que vai para lá. Mas eu não preciso, porque é de bicicleta em Tem 15 acesso. minutos, Tem acesso. sabe? É uma coisa fácil, é uma coisa simples. E por que que no Brasil não funciona, sabe? Tem cidades
são planas no Brasil também. Qual é a justificativa para Tá, não ter tá, ciclovia fizeram. eficiente, Você né? já não, eu acho que você já não estava mais aqui no Brasil, mas fizeram a ciclovia ligando a Zona Sul, né? Ali o Leblon, Gávea, passando ali pela Gávea, São Conrado e indo até a Barra da Tijuca. Aí Não é fizeram. aquela que caiu? Então, refizeram esse meu amigo, o Ricardo Paiva, a gente passava de ônibus ali pela. Esqueci, por aquela estrada dali da costeira, e o cara. E a gente ficava discutindo, cara, não vai ter como botar uma ciclovia aqui, cara. O cara vai botar a ciclovia aqui aonde? Os caras botaram do lado assim. É, é o espaço para dois carros, o cara botou do lado de fora, né? E, cara, o cara vai ter que. É uma estrutura aqui do lado para poder colocar isso. Não deu outra. Ele foi embora, né? Foi para a França. Aí daqui a pouco ele viu a reportagem e mandou, poxa, Ricardo, a gente ficou discutindo tanto ali, os caras botaram uma ciclovia ali, a água bateu por baixo, levantou a ciclovia e morreu. Morreu gente também, estava passando na hora, levantou a Pois é, ciclovia. exatamente. Então, eu fico pensando assim, primeiro, quando decidem fazer, fazem mal, gastando o dobro, com superfaturamento, corrupção, etc. Depois o povo não usa direito, usa assim, sem organização, sem respeito. Aí vai acontecer acidente, porque em alguma preferencial para o pedestre, o motorista de carro não vai respeitar e vai ter um Sim, acidente. sim. E aí, se tu sai com a tua bike, tu vai ser roubado, vão levar a tua bike. Então, sabe? Tudo, É tudo. difícil, é complicado. Eu saí da Globo, parava ali na PUC, na Gávea, aí tinha um amigo, outro um amigo, a gente parava ali na PUC, pegava aquelas bicicletas do Itaú, na laranjinha, Sim. aí a gente ia até Copacabana, que aí pela orla, ali passeando, não sei o que lá, mas com cuidado, né? Porque às vezes pegava engarrafamento danado. Ah, vamos pegar a bicicleta aqui, a gente pegava a bicicleta do Itaú, ia pela praia, parava lá, tomava um chopp ali num pub ali de Copacabana e ia para casa. A gente tem que, Pô, que maravilha. a gente tem que aprender, infelizmente, assim, por tanto passar esses apertos que você comentou, eu saí de Copacabana e vim morar em uma cidade serrana, né, para fugir do calor, para fugir da confusão, a desorganização, o roubo, não sei o que lá, em Copacabana. Aí eu peguei e falei, não, cara, não dá mais para mim, eu tenho que sair dali. Ou eu vou para Portugal, que foi, né, na época que eu era um lugar melhor, ou a gente vai para uma área serrana longe de todo mundo. Aí foi o que aconteceu. Tive para cá. De certa forma, a experiência que tu tem aí em Petrópolis, né? Petrópolis, é. De certa forma, a experiência que tu tem aí é uma experiência, seria talvez mais próximo de uma experiência que tu vai ter na Europa, Sim, né? Dentro do sim, Brasil, são alguns lugares assim que a gente pode dizer sim. que tem uma, aí de repente lá em Campos do Jordão, tu vai ter uma experiência do que seria alguma região assim de Alpes, né? É, Lá no Rio Grande do Sul tem Gramado também, né? Que sim. é, inclusive neva algumas Aqui é vezes no frio, inverno. pô. 2022 eu sofri, que eu fui, tive que comprar um monte de roupa de frio carioca, eu é acostumado com bermuda, tive que comprar roupa de Isso. frio aqui para Petrópolis. É cidade imperial, aqui tem organização, o pessoal é educado, a rua acontece mais ou menos o que você falou aí, o pessoal para você atravessar, entendeu? Às vezes, porque eu tenho quase 1,90 m, o pessoal fica com medo de amassar o carro, tem essas coisas também, né? Tem cerveja boa também, Pô, né? Que nem na Europa. nossa, muita cervejaria. A Boêmia aqui é uma delícia, cara. A fábrica da Boêmia. Aqui tem outras cervejarias menores também, mas Brew Point, tem um monte de cervejaria boa. Eu gosto de uma cerveja boa, uma boa cerveja também, né? Não foi por isso que eu fui para a República Tcheca, É, mas foi uma grata surpresa que eu tive. A cerveja Pilsen, ela tem esse nome porque ela foi inventada na cidade de Pilsen, que fica a 90 quilômetros de Praga. E é o país que tem maior consumo per capita de de cerveja cerveja. no mundo. É muito bom. Ela é mais barata que água. Pois é, Assim, cara. é impressionante. Né? Mas valeu, gente. Obrigado aí pelo papo. Ô, Daniel, foi uma grata surpresa, tá? Em todos os aspectos técnicos e culturais. Espero que a gente consiga estender isso para outras pessoas também participarem de uma oportunidade dessa no futuro, tá? Agradecer a presença de todos, tá? Daniel, muito obrigado pelo Imagina. teu apoio aí, tá?
Desmais, tudo certinho? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Não, queria realmente agradecer a vocês dois. É uma honra ter vocês profissionais aí doando o tempo de vocês conosco. Então, eu queria mais uma vez agradecer mesmo. Obrigado. Foi bem legal o papo aí hoje. Deu para aprender bastante coisa, as dicas que vocês deram. Essa dica de open source é interessante, pode maturar isso lá no grupo. E valeu, Sim, pessoal. sim. Bom, Vamos maturar sim. O Daniel já deu várias dicas aqui, cara. Eu já vou aproveitar também, né? uhum. Tá bom? Isso aí, gente. Boa noite. Obrigado por tudo, tá? Daniel. Boa noite. Aqui já é quase bom dia. Bom descanso aí, amigo. Obrigado 10 para meia-noite. pelo seu tempo, tá? Pela sua dedicação, tá? Então tá. Foi boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.